Bem-vindos e bem-vindas a mais uma quarta nefrológica aqui comigo. E o tema de hoje vai ser: qual o problema dos anti-inflamatórios para os nossos rins? Bora lá entender, né, gente? Comentarei aqui com vocês sobre essas tais consequências dos anti-inflamatórios para o nosso corpo. E não só as consequências renais. Aliás, eu vou deixar para comentar só no final sobre as consequências renais. Gente, não sou boba, né? Quero mais é que vocês assistam aqui até o final. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. Gente, os anti-inflamatórios são quase que proclamados os vilões do século. Os vilões de medicamentos, né? Apesar de fazer um baita sucesso aí para as dores articulares, ortopédicas e musculares. E por isso sendo por vezes prescritos por ortopedistas e reumatologistas para um uso pontual. Mas infelizmente, pelo seu fácil acesso nas farmácias, os pacientes acabam fazendo um uso abusivo e irrestrito desses tipos de medicamentos, sem saber, sem ter a consciência, na verdade, das complicações que eles podem ter a curto, médio e a longo prazo por conta desses remédios. Pois então, os anti-inflamatórios, eles podem ser tóxicos para o nosso corpo como um todo. Fígado, rins, coração, pele, cérebro, Mas, então, começando pelos danos cardíacos que os anti-inflamatórios podem trazer. Então, os anti-inflamatórios, eles estão sim associados ao aumento da pressão arterial, maior risco de insuficiência cardíaca, arritmia, infarto, trombose e até mesmo morte. Isso porque, gente, eles alteram fatores sanguíneos que acabam predispondo a um efeito trombótico, me entende? E esses riscos têm sido demonstrados nos trabalhos científicos relacionados à dose, frequência e duração de uso desses medicamentos. Ou seja, quanto mais você usa, maior o risco. E, infelizmente, esse tipo de comportamento dos anti-inflamatórios independe de ser um anti-inflamatório mais moderno ou mais antigo. Além disso, é sabidamente que aqueles pacientes com doença cardíaca já estabelecida estão sob um risco ainda maior de ter esses tipos de complicações, de desfechos clínicos que eu aqui comentei. Novamente, arritmia, insuficiência cardíaca, infarto, trombose, AVC e até morte. Belezinha? O ponto dos anti-inflamatórios é em relação à lesão do estômago, a famosa úlcera, né? Isso vocês sabem bem aí, toda a população, conhecimento assim, geral, é úlcera. E por que isso acontece? À medida que os anti-inflamatórios, eles reduzem a barreira de proteção tanto do nosso estômago quanto do duodeno, que é uma parte do nosso intestino, ao diminuir essa barreira de proteção, ele abre portas para que o nosso líquido estomacal, que é super ácido, seja capaz de ali machucar a parede no nosso estômago ou do nosso intestino, chegando ao ponto de formar uma ferida que é a úlcera. Essa ferida, gente, ela pode ser de tamanha profundidade que pode inclusive perfurar toda a parede do seu estômago e do seu intestino, fazendo até com que mesmo você precise de cirurgia. Olha só, né? É chocante o medicamento ser capaz de fazer isso, tá? Esse efeito colateral, né, de poder da úlcera, acontece especialmente com aqueles anti-inflamatórios que a gente chama do tipo não seletivo. Por exemplo, naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno, meloxicam, piroxicam, tá? E ainda tem também aqueles grupos de pacientes, aqueles grupos de pessoas que estão sob o maior risco de apresentar este efeito colateral, que são pacientes de mais idade, aqueles acima de 60 anos, ou aqueles pacientes que usam determinados medicamentos, como corticoide, anticoagulante, altas doses de anti-inflamatório, ou ainda aqueles famosos medicamentos
que raleiam o sangue, que é o AS e o clopidogrel. Chegando aí no ponto principal da conversa de hoje, que são os potenciais efeitos colaterais dos anti-inflamatórios nos nossos rins. É isso aí. Gente, uma coisa que a gente fala e reitera consulta após consulta com os nossos pacientes renais crônicos é de não usar anti-inflamatório assim de jeito nenhum, nunca, porque o uso do anti-inflamatório pode ser a última gota d'água necessária para você cair em diálise, para o seu rim parar de funcionar, se desestruturar completamente. Então, é de jeito nenhum e a gente não cansa de falar isso. Inclusive, até para aqueles pacientes renais crônicos que já dialisam, mas ainda tem xixi, a gente continua recomendando não usar pela chance de você perder esse xixi restante, residual, que você ainda tem mesmo dialisando e que é muito importante. Mecanismos pelos quais essa grande lesão pode acontecer é por conta do fato dos anti-inflamatórios fecharem o vaso sanguíneo, a artéria, que leva sangue rico em nutrientes e oxigênio para os nossos rins. Ou seja, quando os anti-inflamatórios fecham esse vaso, fecham essa mangueira, nosso rim passa fome, tem falta de ar, ou seja, fica isquêmico. Pois é. Esse é um tipo de lesão. Outra lesão, não falei que você pode ter uma reação alérgica com os anti-inflamatórios? Essa reação alérgica não necessariamente é só na pele. Você pode ter uma reação alérgica como se fosse nos rins. Então, 2 mecanismos para vocês terem em mente de como que acontece essa lesão renal. E aí, o paciente pode ter, por conta dos anti-inflamatórios, tanto uma lesão renal aguda, quanto uma doença renal crônica por conta dos anti-inflamatórios. E tô repetindo assim, porque é para ficar na mente, gente, o risco de tomar um medicamento de uma forma inconsequente, tá? Então, peraí, deixa eu ver o que mais que eu ia falar, deixa eu pensar. Aqui é a sequência. Então, existem casos, inclusive, de pacientes precisarem de diálise, seja temporariamente, ou seja, para o resto da vida, por conta de uso inadequado e inadvertido de anti-inflamatórios. Logo, você que está aí do outro lado, evite a automedicação, tá? Para a dor, para a febre, fique aí na dipirona e no paracetamol. Evite aquelas associações, aqueles medicamentos com vários componentes, tá? Inclusive, se a sua dor e se a sua febre não estiver sendo resolvida com esses tipos de medicamentos, de analgésicos e antipiréticos, serve de sinal de alarme para que você procure ajuda, tá? E muito cuidado com orientações e recomendações de farmacêuticos. Eles não são prescritores e muitas vezes eles não são o melhor profissional indicados para fazerem indicações de uso de medicamentos, tá bem? Então é isso, fica aí a mensagem de anti-inflamatório não. Beijocas, pessoal!